A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, seu irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, meu amado e querido irmão, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço você, meu querido e amado irmão, que se inscreveu neste canal, pois me sinto feliz de saber que você está disposto a nos ajudar na divulgação da palavra de Deus, pois o que fazemos aqui é lermos a palavra e orarmos juntos um com o outro. E quando nós nos dispomos a enviar a palavra a outras pessoas que também precisam ouvi-la, isso é um ato de amor, querido. Amém? Deus abençoe a sua vida. E você, querido amado irmão que nos ouve, que ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, amado, em nome de Jesus. Inscreva, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, querido, que é um ato de amor. Amados, lembrando que no final da leitura nós vamos orar. Faça seus pedidos de oração, e eu gosto de deixar isso bem claro aqui, você não precisa colocar nomes se não quiser. Se você quiser, vai ser um prazer. Mas se não quiser, não precisa, querido. Se você não quiser expor a pessoa ou se expor, nós não vamos estar citando nomes aqui, tá? Fique bem tranquilo, esse aqui é um canal para que a gente possa orar e Deus venha intervir em nosso favor. Querido, nós estamos na leitura do livro de Atos e hoje eu vou dar mais uma reforçada para aqueles que estão chegando, que ainda não pegaram essa passagem, explicando do que se trata o livro de Atos, né? O Atos ele mostra a explosão da igreja cristã por toda a região do Mediterrâneo, meu amado. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Ele endereçou o livro a Teófilo, assim como fez com o seu evangelho, meu amado. Essas coisas aconteceram num período de cerca de 30 anos depois da ascensão de Jesus até o início dos anos 60 depois de Cristo. Os Atos dos Apóstolos ele se encaixa, começa com a ascensão de Jesus e prossegue pelo crescimento da igreja primitiva. Durante a leitura do Atos nós vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho ele cria raízes em Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12, o evangelho se espalha por toda a Judéia e Samaria. Do capítulo 13 ao 28, o evangelho se espalha por todo o Império Romano. Conceitos que são principais sobre o livro de Atos, amados. Vamos ter a descida do Espírito Santo, o testemunho, a igreja, os cristãos, né? Vamos falar sobre Pedro, que é o primeiro líder da igreja, sobre Filipe, um dos primeiros diáconos, missionários e pioneiro, Estevão, diácono, primeiro ser martirizado, apedrejado, Paulo, plantador de igrejas, que sai de perseguidor a ser perseguido. O líder dos gentios, né, meus amados? Barnabé, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Silas, outro companheiro de Paulo. Lídia, primeira convertida de Filipos. Priscila e Áquila, amigos de Paulo, companheiros no ofício e na confecção de tendas. Lucas, que é autor do livro, e juntou-se a Paulo em sua segunda viagem missionária. Amém, queridos? Hoje nós vamos ler o capítulo 13, onde vai falar sobre Barnabé e Paulo, que eles são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Elimas, o encantador. Capítulo 13 de Atos. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores
a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cinereu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé a procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse-o pela mão. Então Procôncio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus. E partindo Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e a Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvis. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com o braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos, e Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus,
para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João antes vida dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando contemplava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que por mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós enviar a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. E embora não achasses alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo ele cumprindo todas as coisas que dele estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelo que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim. As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejai-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecerei, porque opero uma obra em vós, vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. É sábio os judeus da sinagoga, os gentios, rogaram que no sábado seguinte lhes tornassem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando contra, diziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna. Eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas
e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Nós agora vamos fazer a oração da fé.